A fazenda Santa Vitória nunca tinha conhecido o silêncio. Durante anos, os corredores daquela mansão foram tomados pelo som de cavalos, festas luxuosas e empregados correndo de um lado para o outro. Mas naquela madrugada, até os lampiões pareciam tremer de medo. No quarto principal do andar superior, o pequeno Tomás respirava com dificuldade enquanto a febre queimava seu corpo, e do outro lado do corredor, Clara já não conseguia sequer abrir os olhos sem gemer de dor. Médicos vindos da capital ocupavam a casa inteira. Homens ricos, respeitados, tratados como reis pelo coronel Augusto Valença. Mas nenhum deles conseguia explicar por que as crianças pioravam a cada hora. Helena Valença caminhava desesperada entre os dois quartos com os olhos inchados de tanto chorar, até parar ao ouvir uma frase dita em voz baixa no fim do corredor. Preparem a família. Os filhos do coronel não devem sobreviver até amanhã. Enquanto a mansão mergulhava no desespero, um velho escravo observava tudo em silêncio perto dos fundos da fazenda. Josias tinha as mãos marcadas pelos anos, roupas gastas e um olhar cansado que quase ninguém notava mais. Mas quando ouviu os médicos decretarem a morte das crianças, algo mudou dentro dele, porque aquela doença ele conhecia, e escondido dentro de uma antiga caixa de madeira, guardava um segredo que sua família protegia havia gerações. Na manhã seguinte, diante da família reunida e dos médicos mais poderosos da região, Josias atravessou lentamente a sala principal, segurando uma pequena bolsa de pano junto ao peito. O ambiente inteiro ficou imóvel quando ele encarou o coronel e disse: "Eu acredito que posso salvar seus filhos." Por alguns segundos, ninguém reagiu. Até que uma gargalhada ecoou pela mansão e um dos médicos avançou furioso, apontando o dedo para o velho escravo. "Cale a boca! Você é apenas um escravo velho." A gargalhada dos médicos ecoou pela sala principal da fazenda Santa Vitória, enquanto Josias permanecia imóvel, segurando a pequena bolsa de pano junto ao peito. O velho escravo abaixou lentamente os olhos, ouvindo os insultos atravessarem o salão diante da própria família Valença. "O senhor vai confiar a vida dos seus filhos nisso?" gritou um dos médicos, apontando para ele com desprezo. E naquele instante, o silêncio no rosto do coronel dizia mais do que qualquer resposta. Porque existe algo que destrói até os homens mais poderosos deste mundo: o desespero de ver um filho morrendo sem poder fazer nada. E talvez você já tenha percebido isso também. Quando a dor entra dentro de uma casa, orgulho, dinheiro e autoridade começam a perder a força. Enquanto os médicos discutiam entre si, Helena permanecia ajoelhada ao lado da cama da filha, segurando sua pequena mão febril, chorando tão baixo que parecia ter medo até da própria esperança. Mas o que ninguém naquela mansão imaginava era que o homem mais ignorado da fazenda carregava um conhecimento capaz de mudar tudo naquela noite. E é exatamente aqui que essa história começa a mostrar algo doloroso sobre o Brasil daquela época. Muitos homens eram tratados como invisíveis, até o dia em que os poderosos precisavam deles para sobreviver. E eu quero saber a sua opinião durante essa história, porque certas cenas daqui mexem profundamente com quem está assistindo. Então já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve agora no canal Eco das Correntes e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias emocionantes que nós trazemos aqui. E aproveita também para comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu gosto muito de ver até onde essas histórias estão chegando. Agora presta atenção, porque enquanto todos naquela mansão começavam a aceitar a morte das crianças, um velho escravo caminhava sozinho até sua pequena cabana, carregando um segredo que poderia mudar o destino daquela família para sempre. A chuva fina começava a cair sobre a fazenda Santa Vitória, enquanto os corredores da mansão permaneciam iluminados madrugada adentro.
Empregadas atravessavam o piso de madeira carregando bacias de água quente e toalhas molhadas, que já não diminuíam a febre das crianças. No quarto principal, Helena segurava Clara nos braços, enquanto a menina respirava cada vez mais fraco. Do outro lado do corredor, Tomás já não conseguia sequer abrir os olhos. No salão principal, os médicos discutiam em voz baixa diante do coronel Augusto Valença. A febre continua subindo. Isso não faz sentido, murmurou um deles enquanto limpava o suor da testa. Augusto mantinha os braços cruzados tentando esconder o desespero, mas seus olhos vermelhos entregavam tudo. Pela primeira vez em muitos anos, o homem mais poderoso daquela região não conseguia controlar o que acontecia dentro da própria casa. Enquanto isso, nos fundos da fazenda, Josias caminhava lentamente pela lama, segurando um velho lampião. O vento frio balançava sua roupa desgastada enquanto ele ouvia, ao longe, os choros vindos da mansão principal. Talvez o mais cruel daquela noite fosse justamente isso. O sofrimento dos ricos ecoava por toda a fazenda, enquanto os escravos continuavam invisíveis até nos momentos de tragédia. Ao entrar em sua pequena cabana, Josias fechou a porta devagar e permaneceu alguns segundos em silêncio. O lugar era apertado, simples e iluminado apenas pela chama fraca do lampião pendurado na parede. Em um canto havia uma rede antiga, um banco de madeira gasto pelo tempo e uma pequena caixa coberta por um pano escuro. Seus olhos ficaram presos nela imediatamente. Com as mãos trêmulas, o velho retirou lentamente o pano que cobria a caixa. Dentro dela havia pequenos sacos de ervas secas cuidadosamente organizados havia muitos anos. Folhas amarradas por cordões antigos, raízes separadas em pequenos montes e frascos escuros protegidos da umidade. Josias passou os dedos sobre cada um deles, como quem tocava pedaços vivos do próprio passado. Então, fechando os olhos por alguns segundos, ele voltou a ouvir a voz de sua mãe ecoando dentro da memória. Nunca despreze o que nasce da terra, porque Deus esconde cura onde os homens arrogantes não conseguem enxergar. Lágrimas silenciosas desceram pelo rosto marcado do velho enquanto a chuva aumentava do lado de fora. Fazia muitos anos que ninguém naquela fazenda ouvia falar daquele conhecimento. Na mansão, Helena já não conseguia conter o desespero quando Clara começou a delirar, chamando pela mãe sem sequer abrir os olhos. "Por favor, salva minha filha", ela implorava, segurando o braço de um dos médicos. Mas o homem apenas abaixou a cabeça, sem coragem de responder. E naquele instante, todo o ouro da família Valença parecia inútil diante da fragilidade de duas crianças morrendo lentamente. Josias então começou a preparar as ervas sobre uma pequena mesa de madeira. Suas mãos calejadas trabalhavam com calma, enquanto esmagava folhas secas e separava pequenas raízes dentro de um recipiente de barro. A fumaça subia lentamente perto da luz do lampião, enquanto os trovões ecoavam sobre a fazenda. Havia algo profundamente doloroso naquela cena, porque o único homem capaz de ajudar era justamente o mais desprezado dali. Conforme a madrugada avançava, antigas lembranças começaram a atormentar Josias novamente. Ele se lembrava da própria mãe sendo acusada de feitiçaria depois de salvar pessoas em outra fazenda muitos anos antes. Lembrava também dos escravos abandonados pelos médicos enquanto morriam esquecidos nas senzalas. Talvez por isso tivesse passado tanto tempo escondendo aquele conhecimento de todos. Na mansão principal, Helena caiu ajoelhada no chão ao ouvir um dos médicos cochichar perto da porta. "Preparem a família. Talvez as crianças não resistam até o amanhecer." O brinquedo de madeira que ela segurava caiu lentamente de suas mãos, enquanto Augusto permanecia imóvel sem conseguir reagir. E naquela mesma noite, sozinho dentro da cabana, Josias terminou de preparar a mistura que poderia salvar as crianças, ou destruir sua vida para sempre. O amanhecer surgiu frio e silencioso sobre a fazenda Santa Vitória. Nem os pássaros pareciam cantar naquela manhã, enquanto empregados atravessavam o terreiro de cabeça baixa, evitando trocar olhares. Dentro da mansão, o cheiro forte de remédios e velas queimadas dominava os corredores. Helena permanecia sentada entre os quartos das crianças, havia horas sem dormir, segurando um pequeno pano molhado já tremendo entre os dedos. Tomás respirava com dificuldade cada vez maior. E Clara já não reagia quando a mãe chamava seu nome. Os médicos andavam apressados de um lado para o outro, tentando esconder a própria insegurança diante da família Valença. "A febre continua aumentando", murmurou um deles, enquanto fechava sua maleta com irritação. "E talvez você também sinta isso ouvindo essa história."
Havia algo desesperador naquela mansão que fazia até os homens mais ricos parecerem pequenos. Nos fundos da fazenda, Josias segurava a pequena bolsa de pano junto ao peito enquanto observava a casa grande à distância. Seus olhos cansados permaneciam fixos nas janelas iluminadas do andar superior. Ele sabia exatamente o que aconteceria se entrasse ali oferecendo ajuda. Naquela época, homens como ele não podiam aconselhar, opinar ou sequer falar diante de pessoas importantes sem correr o risco de sofrer consequências cruéis. Mesmo assim, o velho respirou fundo e começou a caminhar lentamente em direção à mansão. A chuva da madrugada ainda deixava o chão coberto de lama enquanto os empregados paravam discretamente para observá-lo passar. Alguns cochichavam assustados, outros apenas desviavam o olhar. Havia algo estranho naquela cena, porque pela primeira vez em muitos anos, Josias parecia caminhar carregando não apenas ervas nas mãos, mas uma decisão capaz de desafiar toda a ordem daquela fazenda. Quando entrou na sala principal, o ambiente inteiro ficou em silêncio. Médicos, parentes e empregados olharam imediatamente para o velho escravo parado perto da porta segurando a bolsa contra o peito. O coronel Augusto ergueu lentamente os olhos na direção dele, enquanto Helena permanecia imóvel ao fundo com o rosto destruído pelo choro. Então, com a voz baixa e firme, Josias finalmente disse: "Coronel, eu acredito que posso salvar seus filhos." Por alguns segundos ninguém reagiu. Depois, as primeiras risadas começaram a surgir entre os médicos espalhados pelo salão. Dr. Álvaro Ferraz balançou a cabeça debochando enquanto caminhava na direção do velho. "Escutaram isso?" perguntou olhando para os outros homens com um sorriso de desprezo. Outro respondeu rindo: "Agora escravo virou doutor." E, sinceramente, talvez essa seja uma das partes mais revoltantes dessa história, porque o sofrimento das crianças não foi suficiente para diminuir o orgulho daqueles homens. Josias permaneceu imóvel, enquanto os insultos aumentavam ao redor dele. "Minha mãe tratava essa doença quando eu era menino", tentou explicar apertando a pequena bolsa entre as mãos. Mas antes que terminasse, Dr. Álvaro avançou furioso, apontando o dedo em seu rosto. "Cale a boca!" gritou tão alto que o salão inteiro ficou imóvel. O médico respirava pesado enquanto encarava o velho com ódio. "Você é apenas um escravo velho. Não entende nada de medicina." Josias abaixou lentamente os olhos sem responder. Mas não era medo o que existia naquele silêncio. Talvez fosse apenas tristeza. A tristeza de quem passou a vida inteira aprendendo que homens arrogantes quase sempre gritam mais alto quando começam a perceber que podem estar errados. E naquele mesmo instante, no andar de cima da mansão, Clara começou a perder os sentidos, enquanto o desespero finalmente começava a destruir a última esperança daquela família. O silêncio dentro da mansão naquela tarde parecia mais assustador que qualquer grito. Clara já não abria os olhos havia horas, e Tomás respirava tão fraco que Helena aproximava o rosto do filho várias vezes apenas para confirmar que ele ainda estava vivo. Os médicos caminhavam pelo corredor sem dizer quase nada, evitando olhar diretamente para o coronel. E quando homens acostumados a falar com tanta arrogância começam a se calar, normalmente é porque o desespero já entrou na sala antes deles. Helena permanecia ajoelhada ao lado da cama da filha, segurando sua pequena mão febril, enquanto lágrimas caíam silenciosamente sobre o lençol. "Augusto, nossos filhos vão morrer." Ela sussurrou com a voz destruída pelo cansaço. O coronel tentou responder, mas as palavras simplesmente não saíram. Talvez aquele tenha sido o momento mais cruel da vida daquele homem. Perceber que toda a sua riqueza não comprava sequer mais uma noite de esperança para os próprios filhos. No corredor, Dr. Álvaro chamou Augusto para conversar longe dos quartos. Os outros médicos permaneciam atrás dele em silêncio, enquanto o coronel caminhava lentamente até a janela da sala principal. "Precisamos preparar a família", disse o médico, evitando sustentar o olhar. "Fizemos tudo o que era possível." Augusto apertou os punhos com tanta força que os dedos começaram a tremer. Porque, no fundo, ele percebeu naquele instante que aqueles homens já haviam desistido das crianças.
Então, um barulho vindo do quarto de Clara atravessou a mansão inteira. Helena gritava desesperada, chamando pela filha, enquanto empregadas corriam pelo corredor, carregando panos molhados e velas acesas. Augusto entrou no quarto às pressas e encontrou Clara quase sem conseguir respirar. O desespero estampado no rosto de Helena era tão forte que até alguns empregados começaram a chorar, escondidos perto da porta. E, sinceramente, é impossível ouvir uma cena dessas sem sentir o peso daquela mãe perdendo as forças diante da própria filha. Augusto permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando para Clara deitada na cama, enquanto a febre queimava o pequeno corpo da menina. Então, lentamente, algo mudou dentro dele. O coronel virou o rosto na direção dos médicos e enxergou exatamente o que tentavam esconder desde a manhã: medo. Não existia mais confiança, não existia mais solução, não existia mais esperança naqueles homens. E naquele instante, as palavras de Josias voltaram como um golpe dentro da memória do coronel. Mandem chamar o velho imediatamente. A ordem saiu seca, pesada, fazendo o corredor inteiro ficar imóvel. Dr. Álvaro avançou revoltado, tentando impedir. O senhor enlouqueceu. Augusto então explodiu pela primeira vez desde o início da doença. Vocês já disseram que meus filhos estão condenados. O silêncio tomou conta da mansão, enquanto, do lado de fora, um velho escravo caminhava lentamente, carregando nas mãos a última esperança daquela família. Os corredores da mansão ficaram em silêncio quando Josias entrou carregando uma pequena chaleira envolta por um pano grosso. O cheiro forte das ervas começou a tomar o ambiente enquanto empregados observavam tudo de cabeça baixa. Dr. Álvaro fechou o rosto imediatamente ao vê-lo atravessar o corredor principal. Homens arrogantes quase sempre se incomodam quando alguém simples ameaça aquilo que eles acreditam controlar. Isso é loucura, murmurou um dos médicos enquanto Josias se aproximava do quarto das crianças. O senhor vai matar esses filhos. Mas Augusto já não demonstrava o mesmo medo de antes. O coronel abriu caminho lentamente, sem tirar os olhos da cama de Clara. Helena então segurou as mãos calejadas do velho, quase implorando em silêncio. Se existir qualquer chance, por favor, tente. Josias entrou no quarto devagar, enquanto a fumaça quente das ervas subia perto da luz dos lampiões. Clara permanecia imóvel sobre os lençóis encharcados de suor, respirando com enorme dificuldade. No quarto ao lado, Tomás tremia tanto por causa da febre que duas empregadas tentavam segurá-lo. O velho aproximou-se primeiro da menina e colocou algumas gotas do remédio em sua boca lentamente. Então Josias fechou os olhos e começou uma oração baixa, segurando a cabeça de Clara entre as mãos. Senhor, onde os homens desistiram, coloca a tua misericórdia. O silêncio que tomou conta daquela mansão era assustador. Ninguém falava, ninguém respirava direito, ninguém conseguia desviar os olhos da cama da menina. E, sinceramente, é impossível não sentir o peso daquela mãe esperando um milagre diante da própria filha. Os minutos passaram de forma cruelmente lenta. Helena permanecia ajoelhada ao lado da cama, enquanto Augusto observava imóvel perto da porta. Dr. Álvaro balançava a cabeça irritado como se quisesse abandonar o quarto. Até que Clara finalmente respirou fundo pela primeira vez naquela noite. Helena arregalou os olhos imediatamente. Augusto, olha a testa dela, sussurrou, tocando a pele da filha com as mãos trêmulas. A febre começava a baixar, lentamente, mas estava baixando. No quarto ao lado, Tomás também parou de tremer enquanto os médicos se entreolhavam sem conseguir entender o que acontecia. E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, os homens mais poderosos daquela fazenda começaram a perceber que talvez o homem mais sábio dali nunca tivesse ocupado lugar algum dentro da casa grande. Na manhã seguinte, a Fazenda Santa Vitória acordou diferente. Pela primeira vez em dias, os corredores da mansão não estavam tomados por choros desesperados ou passos correndo de um lado para o outro. Helena permanecia sentada ao lado da cama de Clara, observando a filha dormir profundamente sem febre. E talvez só quem já passou noites inteiras sem esperança consiga entender o alívio que aquela mulher sentiu ao tocar a testa fria da própria filha naquela manhã. No quarto ao lado, Tomás já conseguia respirar sem dificuldade, enquanto uma das empregadas trocava os lençóis molhados da cama. Augusto permaneceu parado perto da porta, olhando o filho abrir os olhos lentamente. Pai, murmurou o menino com a voz fraca. O coronel abaixou a cabeça imediatamente, tentando esconder as lágrimas, porque naquele instante o homem mais temido da região já não parecia um coronel poderoso, apenas um pai aliviado por não perder o próprio filho.
Os médicos caminhavam pelos corredores sem conseguir esconder o choque estampado no rosto. Dr. Álvaro observava as crianças em silêncio enquanto apertava a própria maleta com força. Isso não faz sentido, murmurou irritado, depois de examinar Clara novamente. Mas fazia sentido, sim. Apenas não vinha dos livros caros, das roupas elegantes ou dos títulos que aqueles homens carregavam com tanto orgulho. E, sinceramente, talvez seja exatamente isso que torna essa história tão forte. No final daquela tarde, Tomás já conseguia caminhar lentamente até a varanda da mansão, segurando a mão da mãe. Clara ria baixinho, enquanto observava o jardim iluminado pelo pôr do sol, depois de tantos dias presa naquela cama. Alguns empregados chegaram a fazer o sinal da cruz ao ver as crianças vivas novamente. O clima naquela fazenda começava a mudar diante dos olhos de todos, porque ninguém conseguia mais ignorar o que realmente havia acontecido dentro daquela casa. Foi então que Augusto reuniu médicos, parentes e empregados no salão principal da mansão. O ambiente inteiro permaneceu em silêncio quando o coronel caminhou lentamente até Josias. Dr. Álvaro ainda tentou protestar, dizendo que a melhora das crianças podia ter sido apenas coincidência. Mas Augusto interrompeu imediatamente, olhando para todos ao redor. Quem salvou meus filhos foi Josias, declarou com a voz firme pela primeira vez em muitos dias. O salão inteiro ficou imóvel. Helena chorava emocionada, enquanto Josias permanecia de cabeça baixa, sem conseguir reagir àquilo. Talvez porque homens como ele passassem a vida inteira aprendendo a existir sem jamais esperar reconhecimento algum. Mas naquela noite, diante de toda a fazenda Santa Vitória, o velho escravo invisível se tornou o homem que derrotou o orgulho dos médicos mais respeitados da região, usando apenas aquilo que o amor de sua família lhe ensinou muitos anos antes. Durante os dias seguintes, a notícia sobre a recuperação das crianças se espalhou rapidamente pelas fazendas vizinhas. Empregados cochichavam pelos corredores, dizendo que os filhos do coronel haviam sido salvos por um velho escravo dos fundos da propriedade. Alguns falavam aquilo assustados, outros emocionados, porque naquela época histórias assim pareciam impossíveis demais para serem contadas em voz alta sem causar desconforto nos homens ricos da região. Dentro da mansão, o ambiente já não lembrava mais a casa silenciosa e desesperada de dias antes. Clara voltou a correr pelos corredores, segurando uma boneca de pano, enquanto Tomás observava os cavalos da varanda principal ao lado da mãe. Helena não conseguia olhar para os filhos sem os olhos se encherem de lágrimas novamente. E talvez seja exatamente isso que torna essa parte tão forte. Aquela família sabia que quase perdeu tudo. Dr. Álvaro permaneceu mais alguns dias na fazenda, tentando recuperar o respeito perdido diante do coronel. Mas cada vez que cruzava os corredores da mansão, sentia os olhares silenciosos dos empregados sobre ele. Pela primeira vez em sua vida, aquele homem percebeu o peso da própria humilhação, porque o mesmo velho escravo que ele mandou calar diante de todos havia conseguido fazer aquilo que seus estudos, seu dinheiro e sua arrogância não conseguiram. Josias, porém, continuava exatamente o mesmo. Todas as manhãs ele acordava antes do nascer do sol, caminhava lentamente pelo terreiro e seguia trabalhando em silêncio como fez durante toda a vida. Não existia orgulho em seus olhos, não existia desejo de vingança, não existia revolta estampada em seu rosto. Talvez porque homens que sofreram durante tanto tempo aprendam a carregar a humildade até mesmo quando finalmente vencem. Mas algo dentro da fazenda Santa Vitória havia mudado profundamente. Helena começou a fazer questão de servir refeições para Josias perto da varanda principal da casa. Empregadas que antes desviavam o olhar passaram a cumprimentá-lo com respeito. E Augusto? Augusto já não conseguia enxergar aquele velho da mesma forma. Porque depois de ver os próprios filhos voltarem da beira da morte, o coronel percebeu algo que jamais tinha aprendido em toda a sua vida de riqueza. Certa tarde, enquanto observava Tomás brincar no jardim, Augusto encontrou Josias sentado sozinho perto da plantação, olhando o vento balançar as folhas de café. O coronel permaneceu alguns segundos em silêncio antes de finalmente se aproximar. Eu passei anos acreditando que conhecia tudo dentro dessa fazenda, disse com a voz baixa, mas nunca enxerguei o homem mais importante que existia nela. Josias abaixou lentamente os olhos sem saber o que responder. Talvez porque nenhuma palavra apagasse os anos de silêncio, humilhação e invisibilidade que carregava dentro de si. O vento atravessava calmamente a plantação,
enquanto o coronel permanecia parado diante dele, como alguém tentando enfrentar a própria consciência pela primeira vez. E naquele momento não existiam títulos, riqueza ou autoridade entre os dois homens. Existia apenas humanidade. Naquela noite, Augusto reuniu empregados e administradores no salão principal da mansão. O clima era pesado, diferente de qualquer outra reunião que aquela fazenda já havia presenciado. O coronel então caminhou lentamente até Josias, diante de todos. Muitos empregados abaixaram a cabeça sem acreditar no que viam, porque homens como Augusto Valença jamais se colocavam abaixo de alguém, muito menos diante de um escravo. Então, diante da casa inteira em silêncio, Augusto estendeu a mão para Josias. Ninguém respirou naquele instante. O velho demorou alguns segundos até aceitar o gesto, enquanto lágrimas discretas surgiam nos olhos de Helena ao fundo da sala. Aquela simples atitude parecia pequena para alguns, mas dentro daquela fazenda escravocrata, aquele gesto carregava o peso de uma revolução silenciosa que jamais seria esquecida por quem presenciou a cena. E enquanto os lampiões iluminavam fracamente o salão naquela noite, muitos entenderam algo que talvez nunca mais saísse de suas memórias. O homem mais respeitado daquela fazenda não era o mais rico, o mais estudado ou o mais poderoso. Era justamente o homem que passou a vida inteira sendo tratado como invisível, até o dia em que Deus colocou nas mãos dele a cura que nenhum poderoso conseguiu encontrar. Os anos passaram, mas a fazenda Santa Vitória nunca voltou a ser a mesma depois daquela noite. Tomás cresceu carregando dentro da memória o cheiro das ervas, os corredores silenciosos da mansão e o rosto cansado do velho escravo ajoelhado ao lado de sua cama. Algumas marcas da vida desaparecem com o tempo, mas outras ficam para sempre dentro da alma da gente. E talvez essa seja uma delas. Numa tarde de céu alaranjado, já adulto, Tomás caminhou lentamente até os fundos da fazenda, procurando Josias. O velho estava sentado perto da plantação, observando o vento atravessar os cafezais da mesma forma tranquila de sempre. As mãos continuavam marcadas pelo tempo, os cabelos completamente brancos e o olhar silencioso. Mas agora existia algo diferente. Pela primeira vez em muitos anos, alguém finalmente enxergava o valor daquele homem. Tomás permaneceu alguns segundos em silêncio antes de se sentar ao lado dele. Eu nunca consegui esquecer aquela noite, disse olhando para o horizonte. Josias apenas abaixou os olhos ouvindo as palavras do rapaz. Então Tomás respirou fundo e perguntou algo que carregava havia anos dentro do peito. Como o Senhor conseguiu salvar nossas vidas, quando todos os outros desistiram? O velho demorou alguns segundos para responder. O vento balançava lentamente as folhas secas espalhadas pela terra, enquanto o silêncio tomava conta da plantação. Então Josias levantou os olhos cansados e disse com calma: porque minha avó me ensinou algo que muitos homens ricos nunca aprenderam. A natureza fala com quem sabe ouvir. Tomás sentiu os olhos se encherem de lágrimas imediatamente ao ouvir aquelas palavras simples. E talvez o mais doloroso dessa história seja justamente perceber quantas pessoas carregam sabedoria dentro de si, enquanto o mundo insiste em tratá-las como invisíveis. Quantos Josias existiram naquele Brasil escravocrata? Homens e mulheres que sofreram humilhações, desprezo e silêncio, mesmo carregando conhecimentos, sentimentos e humanidade tão profundos quanto qualquer homem poderoso daquela época. Isso faz a gente pensar muito depois que a história termina. Tomás então segurou lentamente as mãos marcadas de Josias, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Naquele instante, já não existia coronel, escravo, riqueza ou posição social entre os dois. Existia apenas gratidão. Porque no final das contas, o homem que salvou aquela família inteira não foi o mais rico nem o mais estudado. Foi justamente o homem que todos mandaram calar quando mais precisavam ouvir. E é por isso que histórias como essa continuam tocando tantas pessoas até hoje. Porque elas lembram algo que o mundo muitas vezes tenta esconder. Humildade vale mais que orgulho, humanidade vale mais que poder. E Deus costuma colocar os maiores milagres nas mãos daqueles que quase ninguém enxerga. Obrigado por ter assistido até aqui. E agora eu quero muito saber sua opinião nos comentários, porque certas histórias não terminam quando o vídeo acaba, elas continuam vivendo dentro da gente. Mesmo depois daquela noite, muita gente da região continuou chamando Josias apenas de um velho escravo. Mas dentro da fazenda Santa Vitória, aquelas palavras nunca mais tiveram o mesmo peso.
Porque toda vez que Helena abraçava os filhos vivos, toda vez que Augusto atravessava os corredores da mansão em silêncio, a verdade voltava como um golpe impossível de ignorar. O homem que todos desprezaram foi o único que não desistiu das crianças. Talvez seja exatamente isso que torna essa história tão forte até hoje. O orgulho daqueles homens quase enterrou a única esperança que existia dentro daquela casa. E quantas vezes isso ainda acontece no mundo? Quantas pessoas simples carregam sabedoria, bondade e valor, enquanto continuam sendo ignoradas apenas porque não possuem riqueza, estudo ou posição. Histórias assim machucam justamente porque parecem distantes, mas continuam acontecendo todos os dias. E, no fim, a Fazenda Santa Vitória nunca esqueceu a noite em que um velho escravo atravessou a mansão carregando uma pequena chaleira nas mãos, enquanto homens ricos já preparavam o enterro das crianças. Porque alguns milagres não acontecem apenas para salvar vidas. Alguns milagres acontecem para abrir os olhos de quem passou tempo demais enxergando as pessoas da forma errada.